Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje de hábitos sustentáveis. Eu sou a professora Eveline Cruz e continuei com vocês nessas aulas. E hoje nós estamos aí retomando, iniciando o quarto bimestre, né? E nós vamos iniciar aí com uma pequena retomada do que nós vimos na última atividade. Mas antes de seguir aí para a nossa aula, né? Eu vou agradecer aqui o Helder e a Flávia, que são os intérpretes de Libras, que me ajudam sempre nessa comunicação, né? E vou aproveitar aí, vou fazer aqui minha autodescrição, joinha? Eu sou uma mulher branca de 1,63 de altura, né? Uso óculos, né? Tenho cabelos e olhos castanhos, cabelinho preso no rabinho de cavalo, né? Rostinho bem redondinho, bochechas proeminentes, né? Tô aqui com uma blusa marrom clara aqui, né? E calça jeans e tênis. Estou aqui no cenário do Centro de Mídias, aqui no laboratório, com o balcão à minha frente. Joinha? Vamos ver o que a gente vai ver? Vamos ver o que nós vamos ver, é lindo, né? Na nossa aula de hoje, de hábitos sustentáveis, aí do nosso aprofundamento Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, projeto Casa Sustentável, que é a nossa unidade curricular do já mencionado componente curricular Hábitos Sustentáveis. E nós temos lá no final da aula, lá no momento de interação, tenho novidades para vocês, spoilers neste momento. Né? E quais são os nossos eixos estruturantes? Estão aí, né? A investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural, tá? E as nossas aulas aí são norteadas, né, pelo nosso material aí de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, o nosso famoso mapa, certo? Aqui na tela para vocês, né, as habilidades contempladas nessa aula de hoje, que é uma retomada, né? E para retomar em grande estilo, pegue as suas anotações, aí o seu caderninho, coloque a data de hoje. Se em algum momento você esqueceu de anotar alguma coisa, hoje é a oportunidade, porque é uma retomada, faremos aí um sobrevoo bem simples, bem lapidado dos temas que nós já vimos no decorrer dessa atividade, para a gente já começar a nossa próxima atividade, certo? E qual é o nosso objetivo de hoje? Né, que é fazer uma retomada de alguns temas abordados na unidade 2, né, a partir da próxima aula e entraremos na unidade 3. Né? E para começar aí a nossa retomada, vamos comentar um pouco aí da biosfera. Vocês lembram que eu comentei em detalhes, falei da diferença da biosfera, atmosfera e litosfera e a hidrosfera, né? Bio lembra que é vida, então, né, a parte do planeta onde estão localizados ali todos os organismos vivos, né? Não se esqueçam que os organismos não são só plantas e animais, né? Nós temos aí no solo, né? E em muitos locais bactérias ali, bactérias praticamente estão presentes em todos os biomas aí terrestres e marítimos, né? Temos protozoários, fungos, né? Que são seres decompositores aí de extrema importância. E nós nos alimentamos de alguns fungos também, né? Champignon, shiitake, né? E muitos outros que são excelentes aí para a nossa saúde, mas outros são um pouco ingratos, né? Estou me empolgando falando dos fungos, mas lembram-se do bolor do pão. Se ele tiver meio esverdeadinho assim, verdinho, eu recomendo não experimentar não, viu? Pode dar um ruim, tá? Então, retomando aí, né? A atmosfera é a camada de gases presentes aí no planeta, né? Litosfera são as rochas, ok? A camada de rochas do planeta. E a hidrosfera é toda a água que recobre o planeta e a água que está presente não só nos oceanos, não só nos rios, né? Em lagos, mas também a água que está presente no solo, né, presente em forma de umidade do solo e na umidade da atmosfera, né? Lembra daquela história? A umidade relativa do ar está em torno de 60%, né? Próximo.
Então, o que influencia aí os nossos ecossistemas, né? Temos os fatores abióticos e os bióticos. Lembra? A é negação, não são elementos que não são orgânicos, rochas, fogo, água, né? Luz solar. E os bióticos, né? São todos aí os elementos orgânicos, né? Plantas, animais, fungos e bactérias. Todos esses fatores aí compõem um ecossistema. Joinha? Comentamos também sobre os ciclos biogeoquímicos e é aí, meu povo, que eu peço um pouquinho mais de atenção para vocês, né? O que nós temos a ver com ciclos biogeoquímicos? Nós influenciamos neles, né? Vamos ver. Né? Os elementos químicos são retirados aí do ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos à natureza. Pense em você ali. O que você está fazendo neste momento, assim como eu? Eu estou respirando, não estou? Então, meu organismo está captando aí oxigênio na minha inspiração, né? Esse oxigênio é elevado através da corrente sanguínea até todas as minhas células, belezinha, né? Em contrapartida, eu estou o quê? Expirando gás carbônico, ou seja, meu organismo precisou ali do oxigênio, metabolizou, sobrou o quê? Gás carbônico, que ele será enviado aí diretamente na atmosfera. Eu já estou falando aí de dois ciclos, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Então, pelo menos aí nós estamos participando de dois. Mas participamos de mais? Sim, eu já expliquei isso em aulas anteriores. Então, influenciamos nesses ciclos? Veremos a seguir de novo, vamos recordar a seguir de novo, na tela para vocês, né? A vida está continuamente sendo recriada a partir dos mesmos átomos, ou seja, ciclagem de matéria orgânica, né? Esses átomos, eles passam aí por diversos processos da atmosfera, na crosta terrestre, tá? No solo, tá? E os seres vivos são fundamentais nesse processo, como eu dei um exemplo nosso aqui, mas, por exemplo, as plantas também, né? Bactérias, nem te conto, né? Lembra do tal do ciclo do nitrogênio? Vou, né, comentar sobre ele a seguir. Né? Então, esses elementos químicos, eles vão passando aí no nível trófico da cadeia, começando pelo solo, né? Na base aí da nossa cadeia alimentar, ou seja, bactérias e protozoários e fungos presentes nesse solo são responsáveis aí pelo ciclo não só do nitrogênio, mas do fósforo, o ciclo da água, que as plantas também participam, do carbono, né? E esses elementos químicos, conforme vai passando a energia, né, de um nível trófico para o outro, esses elementos vão circulando aí na cadeia alimentar até chegar lá ao topo da cadeia, que é o predador ali. Estamos vendo que é um lobo, um simpático lobo ali, né? O primeiro ciclo, né, que é o mais famoso de todos, que é o ciclo da água, elemento fundamental para a vida, né? Nós não conhecemos aí nenhum organismo vivo, seja unicelular ou multicelular, que não contenha aí água na sua composição, né? Como recordar é viver, nós estamos vendo um ciclo aí, nós temos o ciclo que ele passa, né, que pelos organismos vivos, e tem o ciclo da água que ele não passa por um organismo vivo, né? Por exemplo, não passando pelo organismo vivo ali, a água diretamente do oceano, ela evapora ali, né? É aquecida pela radiação solar, ela evapora, né? Chega formando nuvens, esse vapor de água, que ele começa a se condensar, né? Essas partículas de água começam a se aproximar e precipita, né? Ou em forma de chuva, ou em forma de neve, ou em forma de granizo. Agora, quando esse ciclo da água utiliza um organismo, né, vivo, vamos pensar num mamífero, né? Nós bebemos água, e como nós eliminamos essa água que nós ingerimos? Não só bebendo, né, num copo d'água, mas também através de alimentos que nós adquirimos essa água, né? Nós perdemos mais água através da respiração, em forma de umidade, da transpiração, do que necessariamente pela urina. E assim, boa parte dos animais, dos mamíferos, são dessa forma, transpiram, né?
Outros urinam, mas não tem grande transpiração, mas urinam bastante. Então, essa água ela passa pelo organismo desses seres aí, retornando ao ambiente, né? Então, tá lá, eu bebo água em forma líquida, meu organismo metaboliza, né? E na hora que eu estou respirando, né? Eu não estou só inspirando oxigênio e expirando gás carbônico, né? Nesse processo também está saindo o quê? Umidade. Às vezes a gente não percebe a umidade na atmosfera ou percebe só na falta dela, por exemplo, durante o inverno, né? Quando o tempo está seco, ou seja, baixa umidade na atmosfera, a gente sente até o nosso nariz seco, ressecado, né? Porque a umidade é importante, é vital para não ressecar as vias aéreas. Aí quem tem rinite, asma, aí, pessoal que tem alguma doença respiratória no inverno acaba sofrendo bastante e principalmente a poluição acaba agravando, né? Um pouco essa sensação. Vamos seguir aqui, falamos do ciclo do carbono, que é outro elemento essencial, né? A vida, né? Temos, todos os organismos também têm carbono na sua composição e ele tem um ciclo que também passa ali pelos seres vivos, né? Os vegetais acabam fixando, né, carbono, né, através dos seus processos metabólicos, ou seja, ali, pela fotossíntese, né? As plantas captam gás carbônico ali da atmosfera para fazer a fotossíntese, liberando umidade e água no ambiente, né? E fixando esse gás carbônico tanto no seu próprio organismo quanto no solo. E esse gás carbônico ele pode ser liberado aí através da respiração de seres vivos, também das plantas, né? Ou através da combustão, né? Ou seja, a queima, né? Tanto de material orgânico, por exemplo, madeira, né? Quanto a queima de combustíveis de origem fóssil, né? Gasolina, né, proveniente dos carros, diesel, né, carvão mineral, que é utilizado nas termoelétricas para produzir energia, né. Lembra que eu estou passando rapidinho porque eu já comentei tudo isso em detalhes. Ciclo do nitrogênio, nutriente essencial para as plantas, eu comentei aí a importância das bactérias para fixar esse nitrogênio, né, captar esse nitrogênio da atmosfera e deixar ele biodisponível para as plantas, né, utilizarem aí no seu metabolismo, né? É um nutriente essencial, tá? Joinha? Aqui, olha, bactérias nitrificantes, né? Presentes em algumas leguminosas, né? Um exemplo super famoso de leguminosa é o feijão, né? Então, por isso que na agricultura é importante ali uma variedade de vegetais, né? De se plantar uma variedade de vegetais, principalmente uma rotação de culturas, para você plantar sempre uma leguminosa entre uma safra e outra para repor um pouco desse nitrogênio e não ficar tão dependente ali do NPK, de uma adubação mais artificial, tá? Aí o ciclo do oxigênio que eu comentei, até usei o nosso exemplo, né? O grande responsável por esse ciclo aí é a fotossíntese, né? Que bactérias, cianobactérias, vegetais, algas aí, esses organismos, né? Que fazem a fotossíntese liberando para a atmosfera uma grande quantidade de oxigênio que a gente aproveita muito bem. Joinha? Seguindo em frente, né, temos aí o ciclo do fósforo, que é outro nutriente bastante utilizado na agricultura, nutriente essencial aí para as plantas. E quais são os impactos ambientais dos ciclos biogeoquímicos? Qual que é a nossa influência aí, né? O humano exerce um importante papel nos ciclos biogeoquímicos, por meio de atividades como a agropecuária, altera a dinâmica natural de um ecossistema, modificando as vias seguidas por elemento no ciclo, assim como a poluição, a mineração e a produção de energia podem afetar a ciclagem dos elementos. Por exemplo, né, que eu citei aqui a agricultura, né, como é que ela pode afetar ali o ecossistema. Lembra que tem bactérias ali que fixam nitrogênio no solo, né? Todas as plantas fazendo processo de fotossíntese, participando ali do ciclo do oxigênio, do carbono.
né? Então tenho ali toda uma dinâmica. Se eu tenho uma floresta, né, ou um ecossistema preservado naquela região, tem um equilíbrio, todo mundo ali trabalhando junto, né? A bactéria fornece nitrogênio para a planta e a planta, né, faz o seu metabolismo, fabrica o próprio alimento e fornece nutrientes para aquela bactéria, né, que está ali ajudando ela, fixada nas suas raízes, formando nódulos e fornecendo nitrogênio. Tem todo um equilíbrio. Se eu chego lá e falo, olha, eu vou plantar milho, legal, joia, né? Eu preciso derrubar necessariamente uma vasta região de floresta para plantar milho? Não, né? Nós temos aí técnicas mais sustentáveis para isso, mas a prática normal é essa. Vou lá, derrubo aquele bioma, seja ele cerrado ou Mata Atlântica, tiro toda a floresta ali de cima, né? Que estava tudo funcionando, todos os nutrientes presentes no solo, né? O que acontece? A dinâmica da floresta. Eu tenho uma quantidade grande de plantas e animais, tal, e as folhas vão caindo, se depositando no solo, aqueles nutrientes vão ficando disponíveis no solo porque as minhoquinhas, as bactérias, os fungos vão digerir aquele alimento, deixar disponível para outras plantas, aí animais também morrem, começam a se decompor, então todos esses elementos eles vão circulando numa cadeia, né? Esses elementos eles se transformam o tempo inteiro, não se perde nada. Só que se você retira ali a floresta, você quebra esse ciclo, né? Você quebrou aquele ciclo. Então tem alguns elementos, principalmente nitrogênio, água também, né? Se eu tiro a camada vegetal, ele evapora muito fácil, né? Ele volatiliza muito fácil. Então eu perco aquele nutriente para a atmosfera. Aí eu retiro a camada vegetal, planto lá o meu milho. Na hora que eu vou plantar o milho, eu tenho que fazer o quê? Adubar artificialmente, né? Porque aquele solo, se eu retirei a camada vegetal nativa, aquele solo ficou empobrecido. Não tem mais os nutrientes e não tem mais os organismos que participavam de todo aquele ciclo para deixar biodisponível o nutriente para as plantas, né? Então, eu promovo ali um empobrecimento daquele local e com o tempo aquele solo, né, ele vai ficando cada vez mais desgastado, mais degradado e mais compactado, difícil manuseio, né? Então se eu for plantando, por exemplo, só uma cultura, milho, com o tempo pode ocorrer assoreamento, lixiviação, erosão, uma série de problemas ali com esse solo. Eu só dei exemplo de um problema na agricultura. E se eu retiro a floresta e coloco só cidade ali, né? Coloco casa, indústria, prédio, retiro tudo aquilo ali. Vai dar algum problema? Vai ter impacto no meio ambiente? Vai, né? Bom, pessoal, a aula está aqui meio que no fim, né? Comentei também sobre fármacos no meio ambiente, queria dar um recadinho rápido, principalmente por causa desses fármacos, não... o processo ali, quando existe de tratamento de esgoto, ele não consegue retirar ali antibióticos, anti-inflamatórios, hormônios do tratamento de água, viu, gente? Então, peço encarecidamente, acabou o remédio, né? Tem que dispor de forma adequada, tanto aquela embalagem quanto aquele remédio que você não usa mais. Não jogue no lixo comum para ir para a terra, muito menos, né, no vaso para ir para o sistema de esgoto, porque aquilo acaba voltando para você, para a gente aí de alguma forma, porque praticamente metade aí do povo brasileiro aí não tem acesso à rede de tratamento de esgoto. E mesmo quando tem, né, o esgoto não é capaz de retirar, né, tais substâncias da água. Joinha, pessoal, eu encontro vocês já aqui para o nosso momento de interação. Agradeço muito a atenção de todos. Continue com a gente que eu tenho um recadinho para dar lá. Obrigada, até a próxima, pessoal. Tchau.